Todos, eu me chamo Lucas Oliveira, graduando do curso de Engenharia Civil na Universidade Federal do Ceará e membro do Laboratório de Reabilitação e Durabilidade das Construções. Hoje eu vou falar um pouco sobre um trabalho realizado no laboratório que trata da caracterização de perfis de umidade estacional em revestimentos argamassados tradicionais. Inicialmente, é importante entendermos um pouco acerca das construções históricas. Essas construções estão sujeitas a variados quadros de degradação, segundo a literatura, sendo dentre eles deslocamentos da fundação, degradação dos materiais, deformações e, sobretudo, a fissuração. E esses danos são causados muitas vezes por conta da umidade excessiva na edificação, que pode provocar fissuração, lixiviação da argamassa, até mesmo corrosão do material embutido, assim que comprometendo a capacidade resistente da estrutura, como também o conforto do usuário. Dentre as formas de manifestação da umidade nas construções, podemos citar a umidade estacional, que consiste na acessão capilar de água a partir do solo ou de superfícies úmidas, a partir dos capilares dos sólidos. A acessão capilar da água irá depender das condições climáticas do ambiente, da insolação, da presença de sais na água e das características dos materiais. No caso das construções históricas, dentre os principais motivos da umidade estacional, pode-se citar a impermeabilização inadequada ou ausente da estrutura, que pode desencadear tanto manchas nas superfícies das paredes, como desintegração dos revestimentos, ou até mesmo comprometimento da capacidade resistente da alvenaria. É importante destacar que a umidade estacional, no caso das alvenarias, irá ocorrer até que seja alcançado um equilíbrio entre a água ascendente e a água que sai por evaporação, porque a tendência é que haja um fluxo. A água ascende pelo solo e, ao chegar na alvenaria, ela tende a sair por evaporação pelas faces da alvenaria. Diante disso, esse estudo tem como objetivo analisar o comportamento de diferentes revestimentos argamassados em alvenarias diante da umidade estacional. Para isso, foi utilizado o software WUF, que possibilita realizar simulações do comportamento higrotérmico de materiais, sendo amplamente utilizado tanto por estudantes como profissionais da área de engenharia e arquitetura. É um software que apresenta bons resultados, no entanto, apresenta algumas limitações, principalmente acerca de inserir as condições de fronteiras das superfícies e as interfaces entre os materiais. Mas mesmo com essas limitações, o software é capaz de oferecer resultados que norteiam tanto um trabalho experimental, como também uma possível intervenção em uma construção. A metodologia adotada consiste na modelagem de uma alvenaria de 3 metros de altura por 34 centímetros de espessura, sendo constituída por blocos maciços e revestimentos argamassados em ambas as faces. A partir dessa geometria foi gerada uma malha numérica composta por elementos retangulares, sendo 75 elementos na direção X e 75 elementos na direção Y. Para essa alvenaria de estudo, foram utilizados materiais que estavam no banco de dados do software, sendo eles a argamassa histórica de cal e gesso e de gesso, e a argamassa de cimento e cal e gesso, e a argamassa de cimento e gesso. Foram utilizados esses materiais por serem mais comuns nas construções históricas da região. Nessa primeira imagem podemos ver um corte de mais ou menos como ficou a geometria estudada, e nessa tabela abaixo temos as principais características dos materiais que foram estudados. Além disso, quanto à simulação das condições climáticas da área estudada, foram utilizadas as normais climatológicas dos períodos de 1981 a 2010, disponibilizadas pelo Instituto Nacional de Meteorologia,
que é um instituto do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento do Brasil. A partir dessas normais, foram calculados os dados climáticos necessários para a modelagem da variação de temperatura e umidade relativa no software, que são amplitude térmica, temperatura média anual, amplitude da umidade relativa e umidade relativa média anual. Foram simuladas para as cidades de Sobral e Fortaleza. Sobral por conta de ter várias construções históricas e Fortaleza por ser a capital do estado do Ceará, para termos uma comparação. A partir desses dados foram geradas essas curvas senoidais que irão modelar as variações de temperatura e umidade de acordo com os meses do ano. Quanto às interfaces dos materiais, foi considerada para a superfície em contato direto com o solo uma umidade constante de 100%, adaptada de Silva, e para as demais superfícies foram adotados os valores descritos anteriormente. Quanto às condições iniciais, foram adotadas aquelas padrões do software, que são essas descritas no texto. Vale destacar que uma condição adotada foi que tanto as alvenarias, a alvenaria como os revestimentos estão perfeitamente aderidos. Os resultados obtidos foram esses diagramas, com identificador S para a cidade de Sobral e identificador F para a cidade de Fortaleza, sendo cada teste utilizado diferentes configurações dos 4 materiais, das 4 argamassas utilizadas. Para cada teste foram determinadas alturas aproximadas para a frente úmida. Conforme essa tabela, a gente pode ver que os materiais, as configurações que obteram maior altura de frente úmida, tanto a altura da frente úmida como também maiores teores de água no interior da alvenaria, foram os materiais que tinham argamassa de cimento, cal e gesso e argamassa de cal e gesso em pelo menos um dos revestimentos. Esses materiais, se a gente for analisar as características desses materiais, eles são aqueles que apresentam menor porosidade e maior fator de resistência à difusão de vapor. Esses materiais, por conta de suas características, eles constituem como se fossem barreiras impermeáveis na alvenaria. O que significa? Há o fluxo de água que ascende do solo e tende a sair pelas faces da alvenaria. Quando esses revestimentos são pouco porosos e com alto fator de resistência à difusão de vapor, há uma resistência à saída da umidade pela evaporação, em que os revestimentos acabam confinando essa umidade e que contribui não só com o aumento da frente úmida, da altura máxima do perfil de umidade excepcional, como também com uma maior concentração de umidade no interior da alvenaria. Dentre as conclusões que a gente pôde obter com o estudo, estão que as condições climáticas realmente influem no comportamento higrotérmico das alvenarias, sobretudo que quanto maior for a umidade relativa da região, maior será o perfil de umidade excepcional e concentração de umidade no interior da alvenaria, sendo isso perceptível por conta dos testes que foram realizados considerando as condições de Fortaleza. O perfil de umidade foi muito maior do que aquele de Sobral. Além disso, materiais com menor porosidade e maior resistência à difusão de vapor contribuem não só para o aumento da frente úmida, como também o aumento da concentração de água no interior da alvenaria. Diante dos resultados obtidos, vale destacar que é fundamental conhecer previamente os materiais existentes no edificado para garantir que a intervenção seja efetiva e que não agrave a situação.
Agradeço a atenção de todos.